Quadrilha é presa no Rio de Janeiro por extorquir pessoas envolvidas em atividades ilegais. Entre os detidos, policiais militares, delegados e bombeiros. No Rio Grande do Sul, carro de luxo alugado se envolve em acidente. Na China, uma van desgovernada atropela vários pedestres. Você vai ver também um sanduba gigante feito no México e um carrão esportivo construído de bloquinhos de brinquedo. A música hoje fica por conta de Black Eyed Peas. Eu sou Érica Reis e esse é o Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Cerca de 50 integrantes de uma quadrilha que extorquia pessoas envolvidas em atividades ilegais no Rio de Janeiro foram presas durante a segunda fase de uma operação chamada Quarto Elemento. Segundo o Ministério Público, delegados, policiais e até bombeiros participavam desse esquema aí, que começou a ser investigado em setembro do ano passado. Entre os denunciados estão 24 policiais civis, 6 militares, 2 bombeiros, um agente penitenciário e outras 15 pessoas que atuavam como informantes. Os delegados Tiago Luiz Martins da Silva e Delmo Fernandes, além de Rodrigo Sebastião Santoro Nunes, apontado como líder do esquema, estão presos. A quadrilha investigava pessoas envolvidas com atividades ilícitas para depois extorquí-las. Comerciantes estavam portando arma de forma ilegal, agiotas, postos de gasolina que praticavam fraudes contra combustíveis. Todas essas situações foram situações onde houve a prática de bote pela organização criminosa. Então, quem era a preferência deles? Quem pudesse pagar. Segundo a denúncia, o grupo ameaçava e agredia fisicamente cada vítima. Objetos de valor apreendidos eram revendidos. A infraestrutura disponibilizada pelo Estado para atender a população, neste caso, era usada em benefício dos criminosos. Viaturas da Polícia Civil eram usadas, a estrutura da própria delegacia era usada, os símbolos institucionais da Polícia Civil eram usados, as armas funcionais da Polícia Civil eram utilizadas, além dos próprios membros da Polícia Civil atuarem nas equipes que praticavam os botes e também na própria administração da organização criminosa. Também no Rio de Janeiro, 8 pessoas foram presas suspeitas de participar de uma rede internacional de pedofilia. Entre os detidos está o policial reformado José Carlos do Nascimento. Ele tinha um computador com mais de 150 mil arquivos pornográficos. Segundo a polícia, os acusados vendiam o material a preços altos. Criminosos interceptaram e explodiram um carro forte na BR-316, próximo à cidade de Timboteuá, no Pará, e levaram cerca de R$1.200.000. Quem estava ali por perto correu e pegou as cédulas que ficaram espalhadas no asfalto. Os vigilantes não se machucaram. Até agora ninguém foi preso. E olha esse flagrante aqui, um carro de luxo em alta velocidade atinge a grade do estacionamento de uma loja em Gramado, no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, quem dirigiu o veículo era uma turista. Ela e o instrutor ficaram feridos. Olha a imagem de novo. Um ex-funcionário da Petrobras e empresários foram presos durante a Operação Bandeira Suja, que aconteceu em 3 estados do país. A organização criminosa furtava combustível de uma refinaria em Minas Gerais. A quadrilha alugava esse sítio, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, próximo à refinaria Gabriel Passos. No galinheiro ficavam escondidos os equipamentos usados para perfurar e desviar gasolina direto dos dutos da Petrobras. O que impressiona nesse caso é a capacidade que eles tinham de entender como é que funciona o sistema da Petrobras para que não fosse perceptível e furtar uma quantia absurda de 40 mil litros de combustível por semana. O combustível roubado era revendido em 5 postos no sul de Minas. O esquema teria rendido R$5 milhões aos bandidos. O Ministério Público do Estado estima-se que o prejuízo à Petrobras chegue a R$3.800.000. A operação aconteceu em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. 11 suspeitos foram presos, entre eles um ex-funcionário da Petrobras e o líder da quadrilha que estava com a namorada num resort de luxo numa praia próxima a Salvador. Foram apreendidos um avião, carros de luxo, 4 caminhões-tanque, R$210 mil em dinheiro, mais de R$80 mil em cheques e armas.
Um homem sobreviveu a um grave acidente na Ucrânia. A van que ele dirige bate na carroceria de um caminhão. O impacto é tão forte que a cabine do motorista fica completamente destruída, mas ele sai ileso. A imagem é impressionante. Na Rússia, um motorista bêbado avançou no semáforo vermelho e atropelou 2 mulheres que atravessavam na faixa de pedestres. O acidente foi flagrado pela câmera instalada no veículo dele. As vítimas morreram na hora. O motorista deve ficar 9 anos na prisão. Já na China, uma van desgovernada atropelou pedestres e motociclistas que esperavam para atravessar uma avenida. Vamos ver por outro ângulo. Algumas pessoas são arremessadas pelo veículo, outras ficam presas debaixo dele. Um grupo de homens se une para levantar a van. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. O motorista foi detido. Ainda não se sabe por que ele perdeu o controle da direção. O astro de cinema francês Gerard Depardieu, de 69 anos, está sendo acusado de estupro e agressão sexual. Segundo informações da BBC de Londres, a denúncia teria sido feita por uma atriz de 22 anos. Ela alega ter sido abusada em uma das residências de Depardieu durante um ensaio informal. A defesa do ator nega as acusações. O Ministério Público de Paris já abriu uma investigação preliminar agora para apurar esse caso. Depardieu tem dezenas de filmes no currículo, é super famoso, entre eles Os Miseráveis, As Aventuras de Pi e 102 Dálmatas. O grupo Black Eyed Peas divulgou clipe novo. É a música Constant Part 1 and 2, seguindo as raízes ali do hip hop. O vídeo mistura cenas em movimento com imagens congeladas. Essa é a 4ª música inédita deles neste ano. A Fergie não aparece porque ela só volta ao grupo depois do lançamento do álbum solo. Saiu o vídeo completo de Thunder Clouds, do LSD, que são as iniciais de Labyrinth, Sia e Diplo. O single foi lançado no último dia 10 e o clipe todo coloridão aí conta com a participação da dançarina Maddie Ziegler. Esse é o 3º lançamento do grupo, que foi formado agora, em julho desse ano. Em poucas horas, o vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações na internet. No ar onde você passar. O cantor Caetano Veloso divulgou uma releitura da música Carnalismo, dos Tribalistas. Essa foi produzida por Marisa Monte. O vídeo mostra os bastidores da gravação. O seu perfume inebriante pendura um instante a rua inteira a levitar. A novidade está no primeiro álbum do violinista César Mendes, intitulado Depois Enfim. Ele é um dos compositores da canção. De liquidificador. O cineasta Cacá Diegues, de 78 anos, é o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito nesta quinta-feira com os votos de 22 dos 24 acadêmicos presentes. Cacá concorria com outros 11 candidatos. Autor de mais de 20 filmes e ganhador de vários prêmios, Cacá Diegues vai ocupar a cadeira de número 7, que pertenceu recentemente ao também cineasta Nelson Pereira dos Santos, morto em abril. Já está em cartaz Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer. O longa é de Thiago Luciano com Lucy Ramos e Caco Ciocler. Vamos ver? Eu pensava que a memória funcionava de uma outra forma. Mas não. De uma maneira poética, o filme mistura presente e passado, com lembranças na cabeça do protagonista. Irã é casado com Lara. O casal sofre com a perda do filho. Ficamos tão presos pela sua ordem. Pelo seu tempo. Após a tragédia familiar, Irã vai trabalhar na fábrica de gelo, numa região afetada pelas mudanças climáticas. O que eu posso garantir é que
várias cidades serão afetadas pela escuridão. O diretor usa o fim do mundo para falar da depressão, que é mais ou menos a sensação de quem sofre com esse mal. Enquanto os personagens caminham para assistir ao último pôr do sol, alguns deles já vivem na escuridão, causada pela perda e essa melancolia sem fim. É um paralelo, uma metáfora para o que a gente passa na vida, para quem está em depressão ou com problemas psicológicos e tudo mais. E eu cheguei a pensar há muito tempo que seria... Todo mundo na vida já perdeu gente, né? Isso para mim é um tema meio complicado, assim, né? É um tema que me machuca bastante. Então foi uma forma de externar isso. A maior catástrofe da natureza é a perda. A região vive dois extremos, o calor infernal e o frio congelante. Não vamos deixar que uma coisa pequena como essa nos derrube. O dono da única fábrica de gelo é Luciano. Caco Ciocler está irreconhecível no papel. O filme tem um tom não realista que é representado por esse personagem. Então ele manipula as pessoas daquela cidade de uma maneira muito discreta e sagaz para seus interesses próprios. Ele é um ditador disfarçado de dono de fábrica de gelo. Só conferir. No México, o festival anual Torta Fé já começou quebrando o recorde local, gente. Olha aí, mais de 100 chefes prepararam um sanduíche gigante de 70 metros e quase 865 quilos, 5 quilos, em 2 minutinhos e 29 segundos. Foram usados aí vários recheios, carne, tomate, frutas, temperos, molhos, enfim. Ninguém ficou com vontade, o lanche foi suficiente para alimentar todos os visitantes, viu? Ninguém passou vontade não, deu para todo mundo. O Campeonato Paulista de 2019 pode ter o árbitro de vídeo a partir das quartas de final. A Federação de Futebol do Estado disse estar bem encaminhada a negociação com uma empresa para prestar o serviço e que vai assumir os custos do uso do VAR. Na final deste ano, entre Palmeiras e Corinthians, houve muita polêmica com a arbitragem, que marcou um pênalti para o Verdão e depois voltou atrás. O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deu uma provocada nos rivais Santos e Corinthians, eliminados da Libertadores. Questionado sobre a união entre as equipes paulistas, olha só o que ele respondeu. Acho que não falta união aos clubes paulistas. E o Corinthians ontem mostrou a quanto ele está desejando essa união, porque ele também se aderiu ao Santos e saiu da Libertadores. Essa é uma piada de hoje, que não é minha, que acabaram de me contar. Leitura dinâmica de volta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a terceirização de qualquer setor das empresas, inclusive os ligados à atividade fim. Foram 7 votos a favor e 4 contrários. A terceirização irrestrita já é permitida desde o ano passado, quando o presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista, só que tinha aí um impasse em relação a 4.000 ações anteriores a essa nova legislação. Antes da mudança, as empresas só podiam terceirizar as chamadas atividades meio, como, por exemplo, serviços de segurança, alimentação e limpeza, enfim. Hora de ver como é que foi o dia dos candidatos à presidência da República que estão em campanha pelo país. Jair Bolsonaro, do PSL, se reuniu pela manhã com eleitoras na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. O candidato falou sobre propostas para reduzir a violência contra a mulher, defendeu o uso de armas e a imposição da castração química para a progressão de regime de condenados por estupro. Marina Silva, da Rede, participou ao vivo de programa nas redes sociais e respondeu perguntas sobre temas como o aumento da mortalidade infantil e sobre dados relativos às taxas de desemprego. As mulheres que hoje mais de 40% são chefes de família, é onde o desemprego está castigando mais. Então, vamos poder discutir as saídas para o Brasil. Ciro Gomes, do PDT, cumpriu agenda na Universidade Estadual de Campinas.
O candidato disse que, em meio à crise fiscal, o aumento para juízes federais e servidores públicos da União é uma bofetada no rosto do povo brasileiro. O candidato afirmou que falta compostura à elite brasileira. Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou pela manhã as cidades fluminenses de Nova Iguaçu e Duque de Caxias e falou sobre a importância da retomada da geração de empregos no país. O candidato também apresentou propostas para melhorar as questões de mobilidade, segurança, saneamento e saúde. E vamos trabalhar juntos, fazer a diferença aqui na Baixada. Álvaro Dias, do Podemos, participou de um evento na Unicef, em Brasília. O candidato disse que o Brasil investe pouco em educação e prometeu suprir, caso seja eleito, o déficit de 4 milhões de vagas em creches no país. A nossa proposta prioriza a primeira infância. Guilherme Boulos, do PSOL, cumpriu agenda em Macapá, no Amapá. O candidato esteve com lideranças do partido e deu entrevistas em emissoras de rádio e TV. Entre outros assuntos, falou sobre um novo modelo de desenvolvimento econômico da Amazônia. Henrique Meirelles, do MDB, cumpriu agenda em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele visitou a Expo Inter em companhia do candidato a vice Germano Rigoto. João Amoedo, do Partido Novo, fez campanha em Recife. Em entrevista coletiva, ele comentou o reajuste de 16,38% concedido pelo presidente Temer ao Poder Judiciário. A gente já tem as contas hoje deficitárias e, assim, ele está lá para defender os interesses não de uma minoria, ele está lá para defender o interesse do cidadão brasileiro que acaba pagando essa conta, né? Vera Lúcia, do PSTU, participou de uma panfletagem numa fábrica de Jurubatuba, em São Paulo. À tarde, a candidata fez caminhada num terreno ocupado na zona sul da capital paulista. José Maria Imael, da Democracia Cristã, fez caminhada pelo centro de Curitiba. João Goulart Filho, do PPL, concedeu entrevistas para emissoras de rádio e TV e teve reunião também com coordenação de campanha. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública nessa quinta-feira. Leitura de volta, olha, um dos carros esportivos mais rápidos e caros do mundo, olha aqui, ganhou uma versão aí, uma réplica curiosa na Alemanha. Mais de 1 milhão de tijolinhos de brinquedo foram usados aí na construção do modelo em tamanho real. Só as rodas e os pneus, claro, não foram feitos com as peças, né? E esse veículo aqui foi usado na pista, inclusive. Chegou a 20 km por hora. Deu até vontade de dar uma voltinha, né? Funciona. E quem faz o show nessa quinta-feira aqui no Leitura é o músico Otávio Augusto, de Embu das Artes, São Paulo. Ele mandou aqui pra gente o clipe de Você Me Pediu. Se você também quiser participar, se inscrever, entra lá no nosso site do Leitura Dinâmica. É super fácil, rápido, eu sempre falo, né? Baixa o vídeo lá que a gente faz a seleção por aqui. Um beijo, boa noite.